Não, agora não falando de planetário, eu cheguei falando de física e matemática em escolas, de uma forma assim, vamos dizer, formal, né? Mas fiquei 5 anos, para dizer que eu experimentei bastante, mas eu vi que ali não era minha praia. Minha praia é exatamente essa, é sempre estar criando, sempre estar diversificando, a gente está sempre com projetos novos. Tem o planetário, dentro do planetário a gente não fala só sobre astronomia, fala sobre dinossauro, fala sobre célula, a gente consegue fazer aquela bolha virar uma única célula ampliada 1 milhão de vezes e fala sobre a parte interna das células. Legal. E ainda tem o show de física, né? Que veio agora há pouco tempo essa ideia para agregar mais isso aí, o planetário. E tem dado muito certo. O show de física surgiu agora em 2018, essa ideia. E aí, todo ano a gente vai botando experimentos novos. E exatamente, a ideia é essa, por incrível que pareça, né? Quando fala de física, fala assim, meu Deus, como é que vai falar isso com criança? Mas essa que é a ideia. A gente atende também com show de física crianças de educação infantil até o ensino médio. E como é que uma criança vai assistir isso? De uma forma lúdica. Porque a física, ela, não sei se a maioria sabe, mas ela quer dizer natureza, né? Ela vem do grego e física é natureza. Então ela estuda os fenômenos da natureza. E nós somos natureza. Então não tem como você não gostar de física. O problema é como você aborda a física. E é claro, você não vai falar de cálculos com uma criança, vai falar dos efeitos, dos fenômenos, mostrar a causa, os efeitos, por que ocorre. Essa que é a ideia do projeto. Aguçar a criança ali, sabe? Exatamente. Isso que é física? Isso mesmo. Porque os outros falam que física é totalmente diferente. Aí aguça a criança fala, não, então vou fazer física, aí começa a se... Ajuda, eu acho que isso ajuda bastante. E hoje você vai fazer um experimento com a gente aí, né? Daqui a pouquinho a gente vai mostrar uns aí legais. O nosso diretor vai vir aqui botar um aqui. O diretor está sendo escolhido para vir aqui, já disse que não, né? Aí, Pereira, como que funciona isso aqui? Isso aqui é um experimento, né, bacana. Isso aqui é uma bola de plasma, né? Como é que ela funciona? Opa, toquei o lado chinês aqui. O lado chinês é da musiquinha. Deixa eu apagar aqui para as pessoas entenderem melhor como é que funciona, né? Muita gente tem isso aqui como um bibelô de casa, né? Um enfeite, um objeto decorativo. E é justamente para isso que eu levo na escola, para mostrar que a física por trás disso aqui. Muita gente não entende. Eu faço uma analogia isso aqui, por exemplo, ao que acontece na atmosfera. Por exemplo, hoje está um dia nublado, né? Choveu muito e geralmente quando chove muito tem relâmpagos associados, trovões. Isso aqui é uma simulação de um raio mesmo, de um trovão que acontece lá em cima. Porque assim, a nuvem, né, ela se eletriza, ela tem uma carga elétrica ali que chega uma hora que ela é sobrecarregada. E como qualquer corpo sobrecarregado, ele tem que descarregar. Só que lá em cima não tem fio, que geralmente a gente usa o quê? Fios como condutor de eletricidade, né? Aí eu vou fazer a mesma pergunta para vocês que eu faço lá na apresentação. Se lá no alto não tem fio, como é que ela vai descarregar? Por onde vai ser conduzida essa eletricidade? Só tem uma coisa lá na atmosfera que é o quê? A água, né? Também tem água, mas... O ar. O ar, exatamente isso. E esse ar que tem lá em cima, ele vai servir como condutor. Aí vem uma outra pergunta que eu vou aguçando lá nos alunos, que é o seguinte... Se o ar é condutor, e tem muitas coisas ligadas aqui no estúdio agora, não tem? Tem. Aqui não tem ar? Tem. Por que a gente não está tomando choque aqui agora? Porque está isolado, as coisas são isoladas, né? Mas não. Por quem? Porque o ar então é um isolante. Se ele fosse um condutor, estaríamos tomando choque. É isso que está acontecendo com você. É uma interação muito interessante, porque é exatamente isso que acontece lá na aula. Então a gente está botando na prática o que acontece lá. Então vamos continuar pensando aqui. Se o ar aqui não é condutor, como é que lá em cima ele é? Porque lá em cima só tem ele para ele conduzir a eletricidade. É porque na física tem uma coisa chamada, o nome é complicado, né? Coeficiente, né, de permissividade. O que é isso? É a permissão que o ar tem ou não tem de te dar essa condição de conduzir a eletricidade. Como é que funciona isso? Aqui a gente tem 110 volts. Né, 10 amperes no máximo, numa tomada 20. Lá em cima não. Lá em cima você está falando de milhões de volts. E aí que está o grande lance. Dependendo da quantidade de energia que essa nuvem tem para descarregar, o ar vai deixar de ser, né, isolante e vai passar a ser condutor. E aqui não. Aqui, como você tem uma voltagem muito baixa, essa condução também vai ser interrompida por ele. Então quer dizer, aqui o coeficiente
de permissividade não permite que essa energia passe. Interessante. Mas lá em cima não. Lá em cima, por mais que ele não permita, chega um momento que ele vai ter que liberar. Só que ele libera com essas altas tensões que nós temos aí. Por isso que a gente tem essa diferença. Aí pra onde você traz aqui? Geralmente você... Aí eu sempre brinco assim, né? Que é o seguinte, aqui dentro desse vidro, ele não tem um vidro aqui à toa, não é só para enfeitar. É porque aqui dentro tem um gás. Geralmente, eu posso estar errado, tá? Porque geralmente é o argônio, que é um gás inerte, ele fica aqui tranquilão. Só que esse tubo preto aqui, ele gera uma descarga elétrica. O que vai acontecer aqui então? Essa descarga elétrica vai entrar em contato com o argônio, que vai simular o que acontece lá na atmosfera. E aí você tem exatamente isso aqui. Eu não sei se vai dar para aparecer, né? Por conta da luz, mas acho que todo mundo já conhece esse experimento, né? Então o que está acontecendo aqui? Esses raios que estão aqui, eles estão querendo justamente chegar aonde? Na Terra. Porque o maior condutor, o melhor condutor para a eletricidade é a própria Terra. Então todos os raios querem chegar ali. Aí vem aquela parte mais de instrução mesmo para as crianças, que é o seguinte, por isso que a gente não pode ficar em lugares abertos quando se tem... Porque você é o ponto mais alto do lugar. Se você estiver numa praia que geralmente é plana, você vai se tornar o ponto mais alto. Eu costumo brincar que os raios são preguiçosos. Eles sempre vão querer encurtar o caminho até o chão, né? Então, se você é o ponto mais alto e você está aqui, ele vai encurtar o caminho. Então eles vão se convergir para quê? Para que chegue mais rápido até o chão. Opa, chegou um atalho para eu chegar onde eu quero. Ali, esse atalho. E o perigo é esse, é a descarga elétrica que você recebe, né? Se você não sofrer danos pela descarga, vai sofrer pelo calor. Geralmente as pessoas cozinham quando entram em contato com o raio, né? Porque o calor é absurdo, a geração de calor. Aí é isso que a gente faz, essa analogia com a bola de plasma, sempre linkando a coisas que estão perceptíveis, estão dentro do seu dia a dia, né? Isso aqui é um brinquedo, como é que se chama? Um objeto decorativo que muita gente tem, né? E não sabe nem o que está acontecendo ali. Então essa que é a ideia do nosso projeto do Show de Física. Show de bola. Hoje a gente tem 10 experimentos que a gente faz lá. Um deles é esse, a bola de plasma. E é bem aceito, principalmente pelas crianças. Isso aí que você por exemplo, eu vejo que você gosta mesmo de falar sobre isso, você gosta, você se dedica a isso. Isso é bacana. E realmente, por exemplo, as pessoas não sabem qual é o funcionamento, por que tem isso, porque isso é muito bom mesmo. Exatamente, é para aguçar mesmo o despertar, né? E eu quero que a criança saia dali vendo assim, pô, física é uma coisa bacana, e não o que eu ouvi quando era criança, né? Sim. E quando eu fui estudar física, parecia que eu ia ver um monstro de 50 metros na minha frente, me aterrorizando o tempo todo, porque eu nunca tinha falado isso pra mim. Então, eu uni o útil ao agradável, né? Eu fui estudar o que eu gosto, e hoje eu gosto de ensinar da forma que seja atingível mesmo para as pessoas, né? Que seja agradável e não ser desagradável como as pessoas acham que é. Né? Não é mesmo. Aí tem ali a outra versão. Sim. Que é a Tesla, né? Isso. Aqui, deixa eu só desligar aqui. Não, esse é musiquinha. Esse é musiquinha chinês. Então, aqui já é a bobina de Tesla. Vou trazer um pouquinho para cá, mas quando eu for acionar, eu vou afastar e vou explicar por quê, tá? É que eu não sei como é que tá o enquadramento ali. A gente vai apagar a luz, é melhor com a luz apagada. Né? Depois que a gente for fazer o efeito, sim. Olha só, isso aqui tem esse nome... Isso aqui é álcool. Isso aí é álcool. E aqui a gente tem a bobina de Tesla, né? Tesla, a bobina tem esse nome devido ao cientista que a criou, né? Não criou essa não, tá? Criou a que ele tinha, parece que tinha 16 a 18 metros de altura. E Nikola Tesla, que é o nome dele, né? Ele surgiu no meado ali do século XIX, 1855, 56, se não me falha a memória. E 30 e poucos anos depois ele veio com essa ideia. E eu costumo dizer que o Tesla, né, o cientista Tesla, ele foi o precursor, o cara que idealizou o Wi-Fi. E eu falo brincando isso, mas tem um sentido. Porque o que ele queria fazer com a bobina de Tesla? Ele queria que ela gerasse energia a ponto de que as coisas numa cidade inteira fossem ligadas, fossem usadas, sem usar fio nenhum. Essa que era a ideia do Tesla com a bobina dele. É claro, a bobina gerou um custo muito alto, gerava custo alto, isso não foi muito à frente. Mas que ele conseguiu provar que isso era possível, ele conseguiu. Tanto que eu trouxe aqui uma lâmpada, tá vendo? Não tem nenhum fio nela, tem, Elmo? Não, tem não. Não tem. Então qual é a ideia aqui? E detalhe, isso aqui é uma lâmpada fluorescente, né? As pessoas devem conhecer isso aqui já há bastante tempo.
E foi o Tesla que criou a lâmpada fluorescente. Ah, é? É. Curioso, né? É. E olha só, a ideia é o seguinte, essa lâmpada não tem fio e a bobina está aqui para ser ligada. Então, qual é a experiência? Provar que Tesla tinha sentido no que ele fazia, né? Então, eu vou ligar a bobina e vou aproximar a lâmpada. E quando aproximar a lâmpada, teoricamente ela tem que acender. Uhum. E vamos ver se na prática isso funciona. Tá. Só que assim, eu queria que você experimentasse como se fosse um aluno, pode ser? Pode ser.